Saudações, meu nome é Rija Chavani e vim falar do quadro conceptual. Bom, no trabalho tem como estrutura introdução ou definição do quadro conceptual, o que são demonstrações financeiras, utilizadores das demonstrações financeiras, objetivos das demonstrações financeiras, pressupostos adjacentes, características quantitativas das demonstrações financeiras, elementos das demonstrações financeiras e, por fim, base de mensuração. Bem, o quadro conceptual define os conceitos, objetivos, características e componentes que estão na base de preparação das demonstrações financeiras, bem como conceitos básicos de reconhecimento e mensuração desses elementos para utilizadores externos e tem como finalidade ajudar os auditores e utilizadores de demonstração financeira. Resumindo, o quadro conceptual é uma estrutura que garante clareza, consistência e utilidade das informações financeiras. Quadro conceptual. Temos aqui a definição do quadro conceptual, que é uma interpretação da contabilidade que define diretrizes e fundamentos para normas e informações financeiras. Bom, o quadro conceptual orienta a forma como as empresas devem preparar suas demonstrações financeiras, garantindo que essas empresas estejam consistentes, claras e úteis para os usuários externos, como investidores, auditores, credores e etc. Nas demonstrações, temos aqui as demonstrações financeiras, são apresentações de informar a situação geral de uma empresa. Bom, aqui temos o balanço patrimonial, demonstrações de resultados de exercício, demonstração de mutações de patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa e demonstração de valor adicionado. Bom, o balanço patrimonial mostra a posição financeira da empresa em um momento específico com a divisão entre ativos que são bens e direitos e os passivos que são obrigações. E o patrimônio líquido, não, ela mostra a posição financeira da empresa em um momento específico com a divisão entre ativos, passivos e o patrimônio líquido. Sim, o patrimônio líquido que é o valor residual de ativos após reduzir os passivos. Temos aqui a demonstração de resultados de exercício. A demonstração de resultados de exercícios apresenta o desempenho financeiro da empresa durante um período de tempo, mostrando a receita, os custos e as despesas, e o resultado final, ou seja, o lucro ou prejuízo. Temos demonstração de mutações de patrimônio líquido. Bom, as mutações de patrimônio líquido detalha as mudanças no patrimônio líquido da empresa ao longo do tempo, incluindo lucros retidos, distribuições aos acionistas e outros ajustes. Temos demonstração de fluxos de caixa. Demonstração de fluxos de caixa, sim. Mostra as entradas e saídas de caixa divididas
em atividades operacionais de investimento e de financiamento. Ela ajuda a entender a liquidez da empresa. Por fim, temos a demonstração de valor adicionado. Então, essa demonstração de valor adicionado apresenta a riqueza gerada pela empresa no período, mostrando como ela foi distribuída entre os empregados, o governo, os acionistas, e entre outros. Ah, Temos aqui o objetivo, perdão, objetivos das demonstrações financeiras. O objetivo das demonstrações financeiras é fornecer informações úteis sobre a situação financeira, o desempenho e os fluxos de caixa de uma entidade. Essas informações ajudam os investidores, credores, gestores e outros usuários a tomar decisões econômicas, como investir, conceder crédito ou avaliar a gestão da empresa. Bom, essas informações, elas ajudam a avaliar a situação financeira, a analisar o desempenho e entender os fluxos de caixa. Bom, temos aqui os utilizadores das demonstrações financeiras. É, Aqui temos os investidores que analisam para decidir onde investir com base na rentabilidade e risco. Temos o público que busca entender a situação financeira da empresa. Clientes. Clientes avaliam a estabilidade da empresa para manter negócios ao longo do prazo. Fornecedores. Fornecedores analisam a capacidade da empresa de pagar suas dívidas. Temos o governo, que verifica o cumprimento de obrigações fiscais e regulatórias. Por fim, temos empregados, que avaliam a saúde financeira para entender a segurança no emprego, e benefícios. Temos aqui os pressupostos adjacentes. Nos pressupostos adjacentes, temos a base de acréscimo e continuidade das operações. Bom, base de acréscimo registra transações quando ocorre, independentemente do pagamento ou recebimento. Ou seja, este pressuposto, ele afirma que as transações devem ser registradas quando ocorrem, independentemente de quando o pagamento ou o recebimento acontece, independentemente de quando paga-se ou quando se recebe. Temos o. Trarei aqui um exemplo. Sim, um exemplo. Tipo, se uma empresa vende um produto a crédito, a receita será reconhecida no momento. A receita será conhecida no momento da venda, mesmo que o pagamento seja feito só depois de algum tempo. Temos aqui continuidade das operações. A continuidade das operações assume que a empresa continuará funcionando sem intenção de encerrar a atividade. Bom, sim, este pressuposto assume que a empresa continuará a operar no futuro previsível, sem a intenção de encerrar suas atividades. Ou seja, as demonstrações financeiras são preparadas com suposição de que a entidade continuará suas operações normais por um longo período de tempo, durante muito tempo, e não será liquidada ou falida. Por exemplo, as empresas, as empresas não
não precisam registrar a venda dos seus ativos a preços de liquidação, se, pois se espera que continuem operando normalmente e que os ativos não e que os ativos são avaliados com base no uso contínuo. Ah, temos aqui as características qualitativas. Ah, as características qualitativas das demonstrações financeiras. Temos aqui a compreensibilidade, que na compreensibilidade temos o fácil entendimento dos usuários, ou seja, refere-se à facilidade de entendimento das informações financeiras pelos usuários. Significa que as informações devem ser apresentadas de forma clara e simples para que usuários sem conhecimentos profundos da contabilidade possam entender ou compreender. Temos a relevância, que são informações úteis para a tomada de decisões. Ahm, as informações devem ser as informações financeiras devem ser úteis para a tomada de decisão. Para ser relevante, uma informação deve ter capacidade de influenciar decisões econômicas dos usuários seja para avaliar o desempenho passado, tomar decisões futuras ou confirmar ou corrigir avaliações anteriores. Temos a fiabilidade, que são dados precisos e confiáveis. Bom, as informações devem ser precisas e confiáveis, ou seja, devem refletir fiavelmente a realidade econômica da empresa, sem erros ou distrações, e ser representada de maneira honesta e imparcial. Temos a comparabilidade, que permite comparar informações entre períodos de entrega. Bom, isso ajuda os usuários a avaliar o desempenho de uma empresa ao longo do tempo ou a comparar a situação financeira entre várias empresas, considerando o mesmo conjunto de normas e critérios. Temos elementos das demonstrações financeiras. Os elementos das demonstrações financeiras. Nos elementos das demonstrações financeiras temos a posição financeira, que temos o ativo que são recursos controlados para a empresa que geram benefícios econômicos futuros. Temos o passivo, que são obrigações da empresa, ou seja, aquilo que a empresa deve aos terceiros. Temos o capital próprio, que são valores residuais para os proprietários. Ou seja, representar, sim, valores residuais para os proprietários da empresa após uma dedução de passivos dos ativos. Em outras palavras, é a diferença entre o total dos ativos e o total do passivo. Temos as demonstrações de resultados, e nas demonstrações de resultados temos os rendimentos, que são entradas que aumentam o capital, ou seja, são as entradas de recursos para a empresa que aumentam o capital próprio. Temos os gastos que são saídas que reduzem o capital próprio, ou seja, são saídas de recursos que reduzem o capital próprio da empresa, e os gastos são custos necessários para gerar rendimentos como despesas operacionais.
como salário, aluguel, materiais. Por exemplo, se uma empresa pagar salários aos seus funcionários ou comprar matéria-prima para a produção, esses são gastos, porque sai dinheiro da empresa para pagar aos funcionários ou a comprar matéria-prima. Ele diminui o valor disponível para os proprietários, reduzindo o capital próprio da empresa. Temos aqui a base de mensuração. Na base de mensuração temos custo histórico, custo corrente, valor presente, valor realizável. Bom, no custo histórico, temos aqui o ativo e passivo. No ativo são registrados pelo preço da aquisição no momento da compra, e passivos são registrados pelo valor que se espera pagar pelo ativo. Custo corrente. Ativos são registrados pelo preço que poderia ser comprado com o valor do mercado. Passivos são registrados pelo preço que poderá ser pago no dia de fechamento do balanço. Temos aqui o valor presente, que no ativo são registrados pelo valor presente descontado no fluxo de caixa, que esse ativo vale à entidade. No passivo, são valorizados pelo valor presente descontados dos pagamentos futuros que se espera que sejam necessários para liquidar os passivos. Bom, temos valor realizável. No ativo, os ativos são registrados pelo preço que poderia ser vendido na data do fechamento do balanço. Ou seja, são registrados pelo preço que poderia ser obtido caso o ativo fosse vendido ou realizado na data do fechamento do balanço. Isso significa que o valor do ativo é ajustado para refletir o que poderia gerar no mercado em vez de ser registrado pelo valor original ou pelo custo histórico. Por exemplo, se uma empresa possui um estoque, o valor realizável seria o preço de venda estimado para esses produtos no mercado na data do balanço. Caso o valor do mercado do estoque seja inferior ao valor pago, o ativo será ajustado para refletir essa diferença. E no passivo, são registrados pelo preço que poderia ser pago na data do fechamento do balanço. Ou seja, são registrados pelo preço que poderia ser pago para liquidar a obrigação na data do fechamento do balanço. Ou seja, o passivo é ajustado para refletir o montante que a empresa precisa pagar para quitar a dívida ou compromisso da data de avaliação. Por exemplo, se uma empresa tem um empréstimo a pagar, o passivo será ajustado para o valor que realmente seria necessário para pagar, que será necessário pagar para liquidar a dívida no momento da avaliação, considerando possíveis ajustes devido aos juros ou outras condições do contrato. Bom, o meu trabalho termina por aqui. Muito obrigada.